A França, no final do século XVIII, era o segundo país mais populoso da Europa, com quase 25 milhões de habitantes. Então, toda essa população se dividia em três ordens. Então, existia o primeiro estado, que era composto pelo clero, existia o segundo estado, que era formado pela nobreza, e existia o terceiro estado, que reunia todas as pessoas que não pertenciam aos dois primeiros estados. Então, o primeiro e o segundo estado juntos representavam apenas 3% da população, ou seja, era a minoria da população que vivia em condições boas de vida. O restante da população era considerada pobre ou fazia parte de uma burguesia que vinha crescendo economicamente. A população considerada mais pobre era a população do terceiro estado. E essa população apresentava grande diversidade interna. O terceiro estado incluía a burguesia, que vivia grande expansão comercial. Existiam também os comerciantes locais, os profissionais liberais e os artesãos, além do grande conjunto de trabalhadores urbanos e rurais. Bom, apenas esse começo de aula, gente, já nos revelou as desigualdades sociais que existiam na França e que eram bastante profundas. E mesmo dentro do primeiro estado, existia uma rivalidade entre o baixo clero e o alto clero. Bom, o baixo clero, ele não desfrutava das mesmas condições de vida do alto clero, certo? Então essa era a principal treta deles. O terceiro estado também era uma ordem extremamente desigual. Então tinha a burguesia que estava crescendo economicamente, mas que não tinha muita influência política, e tinha os milhões de trabalhadores urbanos e rurais que eu acabei de falar para vocês, que beiravam a miséria. Então, gente, esse era o panorama aí geral da população francesa. Então, marcada pela desigualdade e com um enorme descontentamento em todas as ordens da sociedade. Como se fosse ali uma bomba que estava prestes a explodir. Mas antes de seguir, para falar de como essa bomba vai chegar a explodir, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Então, entre o século XVI e meados do século XVIII, a França viveu grande prosperidade econômica, então ganhou muito dinheiro. Tanto com o comércio local quanto com o comércio estrangeiro, aumentaram muito a sua produção interna, o que possibilitou também a expansão das manufaturas. Então, gente, esse cenário econômico bom dos franceses beneficiava a burguesia comercial e a burguesia financeira, que já tentava aumentar sua influência política. Porém, naquele momento, a burguesia ainda não via os privilégios dos nobres como uma ameaça aos seus interesses. O que vai interromper esse período de crescimento é uma grave crise econômica, e essa crise econômica se deveu a uma sequência de safras agrícolas ruins, que trouxe três efeitos principais: a alta geral dos preços, principalmente dos cereais, a fome, que atingiu a população pobre do campo e da cidade, e a queda na arrecadação dos impostos recolhidos pelo governo. Para piorar, a França se aliou às 13 colônias dos Estados Unidos que estavam buscando independência em relação à Inglaterra. E isso foi somando dívidas à coroa francesa, porque a França teve que entrar na guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra. E aí, dívida em cima de dívida. Então, por conta dessa crise generalizada, o rei Luís XVI tentou reagir aumentando os impostos. E isso foi literalmente um tiro no pé dele, porque isso piorou a situação de vida da população mais pobre e enfureceu a burguesia, que acusava o Estado de gastar demais. Então, qual foi a saída para essa crise? Segundo o rei Luís XVI, implantar uma reforma fiscal que ia buscar, basicamente, o fim de muitos privilégios, tanto da nobreza quanto do clero. O problema que ele não contava é que existia uma coisa que se chamava Assembleias dos Notáveis e também o parlamento. E adivinha quem dominava esses espaços? Exatamente, tanto o clero quanto os nobres. E lógico, eles nunca iam querer pagar mais impostos. Então, por conta dessa recusa do parlamento em aprovar a reforma fiscal do rei Luís XVI, ele precisava fazer alguma coisa. E o que ele fez foi exatamente o seguinte: convocou os Estados Gerais para uma grande assembleia com representantes dos três estados
que formavam a sociedade francesa. Para vocês terem uma ideia da crise vivida na época, gente, essa assembleia não acontecia há mais de 170 anos. Essa assembleia aconteceu em 1789. Então, essa assembleia, que não acontecia há mais de 170 anos, tinha o objetivo de resolver essa crise econômica, só que, para isso acontecer, tanto a burguesia, quanto os nobres, quanto o rei, precisavam ceder em algumas ações econômicas, certo? Então, ou pagariam mais impostos, ou deixariam de ter alguns privilégios. O problema, gente, é que nem o rei, nem o clero e nem a nobreza estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. E aí é lógico que não deu certo. A ideia do primeiro e do segundo estado era que nas votações das leis, cada estado teria um voto. E assim os bonitões ganhariam todas as votações, porque tinham o voto do primeiro e do segundo estado. Lógico que o terceiro estado não aceitou o sistema de votação defendido pelo clero e pela nobreza. Dessa forma, em junho de 1789, o terceiro estado se retirou da reunião e proclamou em Assembleia Nacional e passou também a defender a elaboração de uma constituição para o país. O rei, com medo da reação popular, aceitou a exigência e em julho daquele ano, os Estados Gerais ganharam o nome de Assembleia Nacional Constituinte. Luís XVI apresentou então um programa de governo que aceitava a monarquia constitucional e abolia os privilégios fiscais. E no meio de todo esse rebuliço existia boatos que diziam que a aristocracia, que era aliada do rei, pretendia dar um golpe e encerrar com os Estados Gerais. E essa falsa notícia alarmou ainda mais os setores pobres, que passaram a protestar de forma mais constante e violenta. O cenário da França, vocês estão vendo, tornava-se cada vez mais complexo. A insatisfação se espalhava e os espaços políticos de discussão pareciam quase esgotados. A revolução batia na porta, mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Fica ligado aí no canal que essa aula tem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.